Gente, ela foi humilhada na aula de inglês, fez intercâmbio, passou vergonha, tantas coisas assim, a história de filme, mas ela está aqui para nos contar. E hoje ela é somente proprietária de uma escola de inglês que já passaram mais de 1.000 alunos. Então, para você ver, né? Conta aí, Carol, como é que é isso? Seja bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite, amei sim. Minha história com o inglês é uma história longa, né? Minha mãe, bom, fui criada lá desde o começo, nasci criada na periferia de São Paulo, em Carapicuíba, e o sonho da minha mãe era que a gente falasse inglês e que a gente fosse para Disney, num puro sonho dela, e ela me colocou num cursinho de inglês, desde criança, desde os 13 anos, e a minha primeira aula foi exatamente isso. O professor pediu para que eu falasse potato, né, que é potato, escrever assim, P-O-T-A-T-O. E eu falei potato na aula, e aí pronto, todo mundo riu, enfim, e aí começa a minha história, meus dramas e traumas e tristezas com o inglês. Mas esses traumas te ajudaram, né? De alguma certa forma, as dificuldades fazem a gente ficar mais forte. E você utilizou essas dificuldades de que maneira para amadurecer? Você era muito jovem, né? Você também perdeu sua mãe com 14 anos. Como foi isso para você? A nossa família sempre foi muito unida, assim, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí minha mãe faleceu, o pilar da casa, né, naquela época era o pilar, então quando ela faleceu foi muito complicado. Eu que tive que fazer toda a parte de burocrática, embora tinha meu pai, meu irmão. Foi bem complicado. Eu fui crescendo, acho que insegura, para falar bem, sim, crescendo insegura, com muito medo de viver a vida, de tentar coisas novas. Então, eu sempre ia sempre naquele abaixo da barra do pai, da saia da mãe ali, né? Então, eu fui seguindo no inglês por questão dela mesmo, porque ela queria que eu fizesse inglês. Mas era uma coisa que eu não gostava de jeito nenhum. E acho que a vida foi levando nos caminhos para que eu seguisse, mesmo não gostando, sabe? Então eu era o tipo de aluno que a mão suava para pegar a caneta para fazer a prova no curso. Eu realmente tinha muito, muito medo, insegurança. Eu não gostava de fazer prova. Eu ia porque meu pai queria, era o sonho da minha mãe. Foi seguindo nessa trajetória, assim. E quando foi que tudo mudou para você? Porque eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Era um programa da prefeitura que os pais tinham que levar latinha, sabe, latinha de refrigerante, Sim. para matricular o filho. E aí eu lembro que eu fui pra praia com meu pai, ele ficou o dia inteiro juntando latinha para me matricular nesse curso. E esse curso era renomado em São Paulo, era chamava, nem sei, Camp, não sei nem se existe hoje em dia. Eles treinavam ali os jovens para o primeiro emprego. E uma das empresas que era mais procurada ali era uma farmacêutica, que todo jovem queria entrar nessa farmacêutica, nessa indústria farmacêutica. E eu consegui, participei de uma entrevista e consegui entrar nessa empresa. E tudo começou a mudar lá, porque eu vi as pessoas, na hora do almoço, as pessoas falavam de viagem internacional e eu achava aquilo chiquérrimo demais, achava muito chique. E eu ficava observando e elas contando as histórias. E eu falava, gente, eu preciso viajar, eu preciso. Eu falava assim, eu vou com a roupa do corpo, mas eu quero ir pro Canadá. Tudo começou assim, eu falei, vou pro Canadá. E aí eu falei, bom, pra ir pro Canadá, eu tenho que ter inglês. E aí que as coisas começaram a transformar. Eu comecei a perceber que eu precisava ter uma motivação para que inglês não fosse mais uma coisa tão difícil e penosa ali para mim, tão difícil ali para eu seguir nessa jornada. Eu fiquei em cursinho tradicional dos 13 aos 19 anos de idade. Então eu falava, gente, eu preciso de alguma forma aprender, porque eu quero ir pro Canadá. Então começou aí. Foi quando eu percebi que também o medo me travava totalmente. E se eu tivesse medo, insegurança, o lado emocional totalmente abalado, eu não ia conseguir desenvolver o inglês. Foram aí que as coisas começaram a mudar. Falei, não dá para ser assim. E aí eu fui traçando essa jornada de, bom, eu preciso aprender, o que eu tenho que fazer, e fui criando uma forma de eu mesma estudar sozinha para que eu conseguisse um dia, quem sabe, poder fazer essa viagem internacional. Quando ia chegar, não tinha grana, meu pai não tinha grana, não, né?
possibilidade zero, mas eu tinha esse desejo no meu coração. Foi aí que as coisas começaram a fluir, assim, do inglês, sabe? Quando eu vi que era emocional mesmo aprender inglês. Quando você tinha um sonho, né? Acho que o sonho, ele faz com que a gente se motive a chegar em algum canto, né? Aí essa tua trajetória, tu entrou na empresa, e aí como é que foi essa história do intercâmbio? Eu entrei na empresa, eu era a única no departamento, foi 16 anos eu tinha, a única no departamento que falava inglês naquela época. Então eu fui passando ali pelos departamentos na área de supply chain e fui me dedicando, gostando muito. Eu era o bebezão do departamento ali, ajudava com uma coisa ou outra de inglês. E aí eu saí dessa indústria farmacêutica, depois fui trabalhar em outras indústrias, foi uma porta gigantesca que foi aberta para mim. Só que o inglês, eu sabia que eu não podia ter medo, que eu não tinha que ter insegurança, mas o medinho continuava ali, medo de errar, medo de fracassar, medo de rirem de mim, porque já tinha tido um episódio e lá atrás, quando eu comecei a fazer cursinho tradicional de inglês, eram 15 pessoas dentro de uma sala, 10 pessoas dentro de uma sala, porque eu ia saindo as pessoas, né? Então eu ia reduzindo ali o grupo. Sim. E não era nada específico para mim, nada focado no meu aprendizado. Ou seja, eu nunca esqueço, porque me traumatizou de verdade. Eu fazia terça e quinta, 6 da tarde. Esse horário é o horário que todo mundo sai do trabalho. Adulto tá saindo do trabalho para fazer as coisas. E minha mãe me colocou lá, bichinha, porque ela não sabia, ela não tinha noção daquilo. E eram assuntos que não tinham nada a ver com uma menina de 13 anos. Foi quando... Mesmo assim, fui seguindo, né, nesses 16 anos de idade aí. Quando eu migrei de empresa, eu decidi que ia fazer intercâmbio. Eu falei, não, agora eu vou fazer intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio com 23 anos de idade. Pedi demissão da empresa, porque eu precisava arrecadar dinheiro. Não tinha R$1. Aí falei, não, vou abandonar não, mas vou pedir demissão, vou juntar uma grana e vou pro meu intercâmbio. E aí fiz intercâmbio de au pair. Cheguei achando que estava arrasando com o inglês. Dos 13 aos 19, incrível. Bati o carro na corte e não sabia falar nada. Somente isso. Eu não sabia. Na verdade, eu fui para os Estados Unidos nesse intercâmbio, eu não sabia falar. Eu achava que eu sabia falar alguma coisa. Mas cursinho tradicional, eles te preparam para quê? Não te prepara para se comunicar, prepara para gramática, enfim. E aí foi quando eu descobri que eu não sabia falar nada de inglês. O que rolou lá? Me conta. Eu bati o carro, não tinha polícia, não tinha nada. Eu tava indo pra faculdade, fazer um curso, era fazer au pair. Então, voltando um pouquinho, eu fazia au pair, né? Programa de au pair é um programa de intercâmbio que você é babá, mora na casa da família e eles pagam um curso pra você estudar. E eu estava indo nesse dia pra faculdade pra fazer esse curso, feliz, era um dia incrível, um super sol. Sabe, quando era neve, tava saindo da neve, já entrando no verão, no calor ali, eu super feliz cantando uma música. Eu fui frear e olhei e fui trocar de estação, de rádio. Trocava de estação de rádio aqui no botãozinho, fui trocar. Nessa que eu fui trocar, não olhei, o cara freou com tudo e eu bati na traseira dele. E aí foi um caos gigantesco. E as polícias todas chegaram muitos carros de polícia. E eu travei, eu literalmente travei. Eu já não conseguia me comunicar, isso era fato. Fui para os Estados Unidos achando que eu conseguia me comunicar. E, inclusive, a gente tem muitos alunos, que eu vou olhar para essa câmera aqui e falar agora, que... Pessoas, vocês que querem fazer uma viagem internacional, não vá sem inglês. Não deixe o inglês para depois achando que vai aprender a falar lá, porque não aprende. Pelo contrário, você se sente pressionado, tem que aprender inglês para ontem. E aí você vai fazer o quê? Ficar dentro de comunidade brasileira. Porque ninguém vai querer te aceitar sem inglês. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu vivia com comunidade brasileira lá. Me viravam no inglês ali mais ou menos. Quando bati o carro, fui parar na corte. O juiz foi conversar comigo para questionar, perguntar as coisas, né, da batida. Eu não sabia falar nada. Nossa Senhora. Eu acho que ele ficou com uma dó e me deu uma multa de $500. Meu Deus, que caos. Que caos. Eu não tô dizendo que é novela a vida dela. Novela. Quando eu voltei, aí depois eu falei, não, gente, eu preciso realmente trabalhar esse inglês mais ainda. E aí foi descobrindo todas essas questões que inglês é muito mais emocional do que cognitivo. Não adianta você estudar, participar das questões de inglês, aula, ir para cursinho ou
assistir filme, se o seu emocional está abalado, no sentido de eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu nunca vou conseguir, inglês é difícil para mim, todas essas questões fazem com que o seu cérebro realmente enxergue que você não é capaz de falar inglês. Então tem que ser, toda essa questão emocional tem que ser trabalhada, e aí é onde o meu método engloba. E como é que a pessoa faz, então, para aprender o inglês e destravar essa mentalidade de que não consegue, de que é muito difícil, que vai passar vergonha? Eu costumo falar para os alunos que para eles imaginarem como se fosse uma floresta que você vai fazer uma trilha. E essa floresta é o seu cérebro. Literalmente isso, essa floresta é o seu cérebro. E essa trilha marcada são os seus pensamentos, são as coisas que você acredita fielmente. Então, que inglês é difícil. Já viu aquela pessoa que fala assim, ó, nunca fiz inglês, mas inglês é difícil demais, eu não sei. Por quê? Porque ela ouve da outra pessoa, cria cria algo ali para ela que é fidedigno, que é real, sendo que ela nunca testou. Então, no cérebro dela, aquilo toma marca. A gente tem que fazer o quê? Traçar uma nova rota, como se fosse trilhar um novo caminho na floresta, que é mostrando que inglês é legal, com conteúdos, com assuntos. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é muito esperto, então ele só vai fixar aquilo que ele aprende, aquilo que ele gosta, porque ele vive na sobrevivência, ele vive no modo sobrevivência. Então ele só fixa aquilo que ele acha importante para ele, que ele acha que vai fazer parte da sobrevivência. Então, se é um conteúdo, se você está aprendendo inglês e é um conteúdo que você não gosta, um professor que você não tem afinidade, a estatística para você, o percentual para você desistir do curso é altíssimo. Se você não tem também um objetivo traçado, mas voltando a falar dessa questão emocional, é exatamente isso. É uma trilha que a gente tem que começar a abrir nova no seu cérebro, no seu caminho ali, que a gente chama de neurotransmissores. Essa trilha são os neurotransmissores dizendo, olha, inglês é legal, tá vendo? Não é difícil, trabalhando muito com motivação, muito com reforço positivo, mostrando que você está desenvolvendo, que você está conseguindo falar. E o principal, não enrolar como... Cara, você vê um monte de cursinho de inglês ali segurando a pessoa 4 anos, 3 anos. Quem é que tem tempo para ficar esperando 3 anos para aprender a falar inglês? Ninguém. Eu não tenho, ninguém tem. E tem uma coisa muito interessante, assim, também, eu acho, do inglês. Porque, todo mundo fala, hoje tem inteligência artificial, as pessoas vão poder se comunicar, enfim. Mas os próprios comandos que você dá, né, que a gente chama de prompt, na inteligência artificial, eles são originalmente em inglês. Então, você, por exemplo, quer gerar uma imagem numa inteligência artificial. Ele quer que você descreva aquela imagem, mas em inglês. E mesmo que você faça ali a tradução, não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que o inglês, nesse sentido aí, é fundamental. Uhum. E aí, eu queria que tu falasse um pouco, a gente voltando nessa situação da mentalidade, de qual foi o momento em que você disse assim, vou sair da empresa e vou seguir minha vida sozinha aqui, vou empreender, vou criar aqui meu próprio negócio e viver disso. Que coragem, como é que é isso? Me conta, como é que faz isso? Quando eu saí do mundo corporativo e fui para o meu intercâmbio, né? Passei aí esse período de quase 3 anos nos Estados Unidos. Quando eu voltei, a mesma empresa do meu primeiro emprego, essa indústria farmacêutica, me chamou de volta. Me chamou, Carol, volta para trabalhar com a gente. Enfim, tinha pessoas lá ainda que eu gostava, né? Que tinha trabalhado por muitos anos juntos. E eu voltei. Voltei e fiquei dos meus 26, eu acho, até os 28, mais ou menos. Sou um pouco ruim de data. Mas eu fui contratada como terceira e fui crescendo. Bom, fiquei um período lá na empresa. E eu comecei até hoje, que é o famoso burnout, que na minha época, não existia burnout, era, sei lá, tava maluca, precisava descansar, precisava de férias. Precisava de férias. Precisava de férias, tudo era férias. E eu comecei a ter diversos problemas mesmo, de acordar de madrugada, falando, caraca, eu preciso resolver isso, escrevia. Então eu tava muito, assim, muito cansada, mentalmente falando, com o psicológico totalmente abalado. E eu ia conquistando cada ano, ia migrando de área, migrando de posição na empresa, sabe? Ia ganhando... Eu esqueci. Promoção, ia sendo promovida. Isso. Eu ia sendo promovida todo ano ali. Sempre com uma promoção.
E aí eu vi, falei, cara, isso não é pra mim. Um dia, quando eu fui no banheiro, na volta do banheiro, pra dar aquela voltinha marota que todo mundo dava, pra dar uma olhada no departamento. Dar uma voltinha, peguei uma água e eu vi todo mundo sentado, assim, as pessoas sentadas trabalhando, feito um robô. Eu olhei aquilo e eu falei assim, cara, isso não é o que eu quero pro resto da minha vida. Eu não me vejo aqui pro resto da minha vida. Não quero ser diretora de uma multinacional. Eu não quero ser... não é pra mim. Não é. E aí eu comecei a amadurecer essa ideia mais e mais. E aí conversei com o meu chefe, falando, olha, né? E já Tu tinha quantos anos? Acho que 27, 28 anos. Hoje eu tô com 35. E eu falei, cara, não dá pra mim. E aí, enfim, aí a gente acabou, né? Eu acabei finalizando o ciclo da empresa. Mas eu sempre dei... como eu morei na periferia e eu fui a única, a primeira ali do bairro a ter ido pra fora do país, quando eu voltei, alguns amigos queriam também ter essa oportunidade. Falaram, caraca, também quero. Como assim você foi? Como que é? Né? Que legal, que demais. Eu também quero isso. E aí um amigo meu, Bruno, ele queria muito ir pro Canadá. E ele falou, cara, me ajuda com o inglês? Falei, te ajudo. Então eu voltei, antes de voltar pra multinacional, falei, te ajudo, vamos embora. Peguei os livros do meu cursinho tradicional. Ele ia na minha casa, sentava na mesa lá de casa, e aí eu dava aula pra ele. E cobrava, assim, bem baratinho, assim, só vamos lá, tamo junto aqui, vamos embora. Só que isso começou a criar uma potência ali no bairro. Um queria, o outro também. Então eu fui ganhando força ali no bairro mesmo, porque as pessoas falam, caramba, Carol, você ensina de um jeito diferente. Não é tão difícil, não é difícil. Então isso começou a ter tração na minha vida. Falando, caramba, Carol, que legal. E eu comecei a gostar de fazer isso também. Só que jamais eu, medrosa do jeito que eu era, jamais eu falava, cara, vou empreender. Vou largar tudo e vou começar um trabalho novo, uma posição nova. Não vou fazer isso. E foi quando eu desvinculei mesmo da multinacional. Falei, gente, que não é pra mim. Eu falei, por que não? É o único trabalho que eu tenho agora. Eu não tenho mais nada a perder, né? Eu não tinha mais nada a perder. Eu precisava de dinheiro, porque continuava dura. A grande verdade, continuava dura. Eu falava, cara, eu preciso tirar dinheiro de algum lugar. Tanto é que eu lembro que nessa questão de migrar de área, quando eu saí do mundo corporativo, acho que isso ninguém sabe. Meu tio, ele fazia a compra da minha casa. Eu morava sozinha. E meu pai foi morar no Nordeste, em Maragogi. Meu irmão foi morar em Florianópolis e eu fiquei em casa sozinha. E meu tio me ajudava com as compras de casa. Então, isso eu não tinha o que fazer. Eu falei, cara, vou continuar dando aula de inglês. E aí eu falei, não vou voltar mais. Não vou voltar mais pro mundo corporativo, que eu tô decidida. Vou fazer isso. Minha família é tradicional. Não gostaram muito, certeza. Mas apoia, sobrinha, tem que apoiar, fazer o quê? Meu pai me achava maluca. Sempre que a pessoa vai empreender, né, que decide sair do caminho tradicional, a gente encontra essas resistências, né? E eu acho uma ironia o fato de sua mãe ter quisto muito que você aprendesse o inglês. E o inglês vem lhe acompanhando e o inglês salvou a sua vida, assim, né? Salvou aquele seu momento, né? Para você ver como a intuição e as coisas se ligam, né? Aquilo que está na sua família, na sua base, se comunicando com a sua vida. E você tendo essa sensibilidade de persistir, mesmo que no seu inconsciente, e chegar até aqui. Como é a fé para você, Carol? Então, isso que eu ia falar, acho um ponto muito, muito engraçado, assim. Eu acho que é um dom que Deus me deu isso. Porque o slogan da empresa é transformando vidas através do inglês. Porque a minha vida foi transformada. E minha vida vem sendo transformada. E eu agradeço todos os dias por eu poder ter essa possibilidade de transformar a vida de outras pessoas. Hoje a empresa está crescendo muito. Eu poder pagar os meus professores, né? Ter os professores ali, ter uma equipe, poder ajudar eles a prosperarem também. Óbvio que a empresa não é nada sem essa equipe, sem eles. Eles são incríveis, são umas meninas assim maravilhosas, então uma equipe muito boa. E eu, nas minhas orações, eu peço para que Deus me abençoe e para que eu possa abençoar também, sabe? Então, eu vejo que isso é um propósito na minha vida.
Quem é a Carol? Falam assim, quem é a Carol, sem a Teacher K, sem ser a Teacher K, quem é a Carol? Cara, tem que tratar essa terapia, porque eu não sei, sabe? Assim, eu amo o que eu faço. E o principal é ver os resultados dos alunos, sabe? Ver os depoimentos, ver feedback. Você perguntar, a Fê, que é o meu braço direito hoje na empresa, ela sempre pergunta, tá com contato com os alunos, como é que foi sua aula, eles gostam, falam super bem. Isso vai me dando muito mais força para querer transformar mais e mais. E servir é servir. E a fé, eu acredito muito em Deus, oro, tenho uma conexão muito boa com ele, sabe? Ele me escuta muito, eu reclamo muito com ele, a gente tem esse papo, essa ligação muito boa. Mas eu acredito muito que Deus me colocou aqui, sabe? Carol, você gosta de dar aula, você gosta de ver a transformação na vida das pessoas. Mas ser empreendedora, como é? Porque você tem que administrar, né? É difícil? Como é que você faz esse... Você sabe que eu estava saindo de casa hoje e eu olhei pro meu noivo e falei assim, se tiver pergunta sobre empreender, eu vou falar a verdade. Que nenhuma... Eu acho que nenhum empreendedor fala isso quando ele está num nível mais... num nível... Hard, num nível de autoridade, com uma empresa grande. Empreender é muito desafiador. É extremamente desafiador. Então, você que quer empreender, é o seguinte, você vai sim ter medo, mas não deixe o medo te parar. Você vai sim achar que está fazendo coisas erradas, na dúvida, falou, meu Deus, será que é isso mesmo? Vai ter muita dúvida de si mesma, das decisões que devem ser tomadas ou não. Você vai fazer contratação errada, mas o importante, vai acertar, mas o importante é você ver os erros da sua jornada empreendedora, porque não existe outra coisa, não existe uma receita. Cada nicho é de um jeito, cada empresa é de um jeito, cada empresa coloca as suas regras, né, as suas políticas. Então, empreender não é fácil, não. É um desafio constante, diário ali, que tem que ter estômago. Tem que ter, principalmente por ser mulher. Eu acho que, Carol, o que é mais difícil hoje empreender? Ser mulher. Ser mulher no mundo, ainda assim, triste dizer isso, machista. Eu estava num evento, ano passado, numa mentoria, em dezembro. E essa mentoria eram com 45 empresários ali, 45, 50 empresários. Só tinham 5 mulheres. Tava com um crachá desse tamanho. E assim, de uns mentores muito bons no mercado. Excelentes, maravilhosos, assim, sabe? E eu tava com uma placa desse tamanho com o meu nome, Caroline. Me chamavam de lindinha, de mocinha, tudo menos Caroline. E eu passei por isso e eu tinha esquecido como é. Eu sempre vivi nesse meio corporativo, sabia como era, se você sorrir demais é ruim, se você ficar séria demais é ruim, você nunca sabe como se portar. Mas, enfim, e aí eu vi e falei, caraca, poxa, 2024... E a gente ainda tem isso. Que triste, que triste. É muito triste. E não só você, mas várias entrevistadas que passaram por aqui falam sobre isso. Sobre a dificuldade de ser mulher, empreender, de tomar a frente, de duvidarem das tuas decisões. Não é uma tarefa fácil, não. Ser mulher no mundo corporativo. É um desafio a mais, E né? muitas vezes as pessoas acham que isso é brincadeira. Porque, assim, eu já cheguei a ser essa pessoa de falar, gente, ainda. Então, eu me coloco nesse lugar de uma mulher estar falando pra mim que, nossa, o mundo corporativo pra mulher, e eu olhava e falava assim, porque eu tava vivendo a minha bolha, faço mentorias, mas minhas mentorias são online, então eu não tava vivendo tanto no mundo, assim, presencial, né? E outra coisa, quando eu vivia mundo presencial, era mais com mulheres, nessa força de mulheres empreendedoras. Agora, quando eu olhava e falava assim, gente, pelo amor de Deus, isso já foi. Agora, nessa época do ano, todo mundo já sabe que é isso, que isso não mais existe. Cara, isso vem fortíssimo na veia. E uma das pautas da ONU é a gente tentar, pelo menos, igualar o salário, né? Porque ainda tem muito isso. São muitas pautas, assim, né? Para essa questão do empreendedorismo, da força da mulher no trabalho, né? Uhum. E ainda tem um monte de trabalho que a gente faz em casa também, né? Que não é fácil. Não. Mas, assim, eu acho que empreender é mágico.
Porque geralmente a pessoa empreende com o que ela ama. Sorte de quem empreende com o que ama, né? E quando a gente ama o que faz, acaba realmente se transformando em algo um pouco mais leve. Não é tão pesado assim. Mas eu acho que a mulher, ela tem que trabalhar essa questão mental. A sanidade mental, sabe? Tem que trabalhar o emocional. Era justamente isso que eu ia te perguntar. A empresa, ela tem muito tom do dono, né? E ali até fala, né? O olho do dono é quem engorda a empresa ali, né? Como você faz para administrar esse emocional? Porque eu imagino assim, por exemplo, eu já gerenciei times que tivesse 20, 30 pessoas, já gerenciei por um tempo um time grande. E eu senti assim que, nossa, assim, é muita energia que você coloca ali, porque cada pessoa é diferente ali na gestão, cada uma com sua dinâmica, com seu momento. Cada pessoa com um problema diferente, até uma solução também, né? Mas são muitos conflitos quando a gente gerencia muitas pessoas. Como que você faz para administrar essa parte emocional com a gestão das pessoas da sua empresa? Fê, hoje nós somos em quantos? Contando a equipe, os meninos de marketing, uns 15, será? Por aí, né? 15. Nós somos em 15. Como eu faço para gerenciar tudo isso? Eu não sei. Brincadeira. Não, mas eu procuro conversar muito. Eu ouço muito. Eu ouço. É isso. Eu ouço o que eles têm a dizer. Avalio se faz sentido ou não. E eu acho que você tem que ter humildade. Humildade para reconhecer. Sabe? Quando você vai um pouco dura com uma pessoa que não deveria ter sido dura e você vê ali na relação, né, entre o funcionário e o empresário que teve ruído, entender o que aconteceu. Fala, cara, vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo? Para sanar e diminuir o ruído no máximo possível e o mais rápido possível. Porque às vezes é uma coisa tão pequena que falhou na comunicação que se torna um ruído gigantesco. Então eu procuro ouvir muito a galera, assim, sabe, a equipe. Olha que interessante. Troca. Essa semana eu assisti uma palestra de uma diretora da BCG, que é uma grande empresa de consultoria, e ela falava sobre gestão e liderança. E as duas qualidades que ela falava do líder do futuro humildade que legal. E saber ouvir. Estou no caminho. Tá bem no caminho. Eu acho, porque assim, e eu deixo muito claro também que a empresa não é nada sem o time. Eu que apareço, o rosto da empresa sou eu, a marca da empresa sou eu que estou nos stories todos os dias, eu que sempre falo ali, mas eu quero muito manter essa coisa humanizada, sabe? Porque são pessoas, então assim, vai ter dia que a Fernanda, por exemplo, que é meu braço direito, tô todos os dias ali comigo, contato direto, ela não vai estar legal. Esses dias, inclusive, teve uma situação do cachorrinho dela que ela falou, não posso, enfim, aconteceu isso. Falei, cara, vai lá, vai correr, vai ajudar, enfim. O meu outro funcionário que acabou de começar agora no comercial, então, enfim, ele teve um problema com o padrasto. E, cara, não, larga tudo e vai resolver o que sempre resolver. Porque você tem que estar com a cabeça boa. E a empresa não vai crescer sem a equipe. Eu sou sua marca ali, obviamente, a parte estratégica, tem muita coisa para cuidar, mas a equipe tem um trabalho gigantesco que é totalmente... se a empresa cresce é porque a equipe está fazendo acontecer, sabe? E a gestão também, obviamente, mas eles estão em linha de frente. A gente vai ter um workshop agora que eu vou trazer uma terapeuta também para falar com a equipe. Então, eu gosto muito de trabalhar esse lado, sabe? De ouvir. E, de fato, faz uma grande diferença, né? Porque como é que você vai passar os valores da empresa se nem você faz aquilo, né? Exato. E um ambiente corporativo saudável,
ele vem muito com a escutativa, com uma equipe mais horizontal, em que as coisas se resolvem ali de uma maneira multidisciplinar, né? Você tem várias pessoas com vários conhecimentos ali e a gente consegue atingir aquele objetivo maior. E transparência, sabe? Transparência. Por exemplo, olha, cara, hoje não dá pra fazer isso que você quer, eu tô te enxergando, eu tô vendo você, eu tô vendo que você tá, sabe, vestindo a camisa da empresa. Segura um pouquinho que eu vou te retribuir de alguma forma, eu vou tô vendo, você merece. E ter essa transparência, porque, poxa, crescer, a gente não fica grande da noite pro dia, né? Não fica. É um conta-gota, né? É um conta-gota. Todo dia é uma experiência diferente. Que conta para sua evolução, para sua, né, para sua grande largada na empresa. Então, é isso. Carol, e falando em evolução, o que você diria para Carol quando tinha 14 anos? A Carol de Olhando 14 anos, pra com trás. certeza, nunca imaginaria que chegaria aonde está chegando. E aonde é que vai chegar ainda muito mais. Eu diria para ir com medo mesmo, que esse é meu lema. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque hoje ainda eu tenho medo de fazer certas coisas, de arriscar, de tomar certas atitudes e não sei se é isso ou não é. E eu acho que esse lado frágil de um empreendedor ninguém mostra. Ninguém tem a coragem de mostrar. Então eu quero muito mostrar esse lado de que a gente é frágil também. Né? A gente comete erros, a gente tem medo, mas vai com medo mesmo. Vai com medo. Tem que ter um mentor também para te dar esse suporte. Então, o que eu falaria para Carol? Enfim, que, cara, vai com medo mesmo. Que é o que eu falo hoje para Carol também. Vai com então medo. vamos embora, né? Vamos com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Gostei. Carol, muito obrigada. Ai, gente, que rápido. Muito obrigada. A sua história é muito bonita. Obrigada. Eu fiquei, assim, de verdade, assim, emocionada. Principalmente quando você contou ali essa conexão, né, que existe do inglês com a sua família, com a sua mãe, com a sua história. E a sua capacidade e habilidade de conseguir ver isso tão jovem, conseguir ver na dificuldade uma oportunidade. Isso é de uma sutileza, assim, mas que é uma habilidade que com certeza vai te levar muito distante. Vai te levar muito ao sucesso. Amém, amém. E eu fico muito feliz que você tenha compartilhado aqui a sua rota do sucesso para a galera aí. E te agradecer Obrigada, por tudo aí, pela tua disponibilidade, pela tua humildade em vir aqui falar, contar para as pessoas o que realmente acontece aí por trás das câmeras dos bastidores. Dos bastidores. Obrigada, eu amei. Obrigada de Valeu, coração. obrigada.